Olá, meu nome é Bruna, moro na Argentina e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como foi minha experiência de mudar do Brasil aqui para Buenos Aires, né? Antes de começar, queria agradecer muito o convite, né? Me senti super lisonjeada de poder contar um pouco da minha experiência. Espero que seja útil para alguns de vocês e que vocês se animem a virem a Buenos Aires, que seja passear, tá? Bom, como eu falei, meu nome é Bruna Brock, moro em Buenos Aires há 10 anos, né? Me mudei para Buenos Aires definitivamente em 2011, na verdade, mas desde 2010 estava nesse vai não vai de me mudar para Buenos Aires. O processo de mudança não foi tão difícil. Primeira questão é que assim, eu já era apaixonada por Buenos Aires pela minha experiência como turista. Eu já tinha viajado 2 vezes para Buenos Aires, tinha me apaixonado muito pela cidade, falei, um dia eu vou morar aqui. Então, quando a gente tem paixão, isso já é o primeiro ponto, porque nos ajuda a passar por tudo, né? A segunda questão também, que quando eu me mudei para Buenos Aires, eu já namorava, né, com meu marido, que a gente depois virou marido, obviamente, que é brasileiro. Então eu tive algumas facilidades nesse processo de mudança, né? Então eu já mudei com alguém que já morava aqui, que já trabalhava na área de turismo. Então, assim, acaba que eu tive bastante facilidade, né? Não vim para estudar diretamente. Quando eu me mudei para Buenos Aires, eu já tinha formação. Eu sou formada em comunicação social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. E sou formada também no curso de Lazer e Qualidade de Vida, que também é uma graduação, e tenho pós-graduação em Marketing e Gestão de Negócios. Então, quando eu me mudei para Buenos Aires, obviamente minha vontade era procurar um mestrado ou um doutorado, ir um pouco pela área acadêmica também. Só que a gente resolveu montar um negócio na área de turismo, que daqui a pouquinho eu conto para vocês do que se trata. Então, assim, o meu processo de mudança para Buenos Aires não foi algo tão difícil. Primeiro pela paixão, segundo por um pouco da facilidade que eu tive, e outra porque eu sou uma pessoa que já mudou muitas vezes, né? Eu sou de São Paulo, da capital, e por causa do trabalho do meu pai, eu já morei no Rio Grande do Sul, ou seja, saí do Sudeste e fui para o Sul. Depois do Rio Grande do Sul, fui morar em Fortaleza, então saltei lá para o Nordeste. E depois de Fortaleza, depois de 3 anos morando em Fortaleza, eu me mudei para Natal, onde eu morei boa parte da minha vida, né? Morei mais de 10 anos lá. Foi lá onde eu fiz as minhas graduações, minhas pós-graduações, me iniciei no mercado de trabalho. Então, assim, é a minha maior referência de cidade, apesar de eu ser de São Paulo. Natal é uma grande referência para mim, né? Mas eu sempre tive muita facilidade com mudar e sempre fui muito comunicativa. Então, para mim, não era um problema me mudar. E a Argentina, apesar de termos uma cultura um pouco diferente, claro, quando a gente começa a viver, a gente convive e percebe que existem características que são muito particulares daqui, que nós não temos no Brasil. O Brasil também é um mundo, né? Se você parar para pensar, eu que morei no Sul, no Sudeste, no Nordeste, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes culturas, diferentes pessoas, gastronomia diferente, forma de lidar, seja no trabalho, na forma de se relacionar. Então, assim, eu já estava, como se diz aqui na Argentina, principalmente em Buenos Aires, cancheira, que significa que eu já estava descolada, já estava por dentro de tudo. Então, mudar para mim não era um problema. Eu estava tão apaixonada com esse processo de mudança que tudo pareceu mais fácil. E, volto a dizer, tive todas essas facilidades, que não precisei procurar um apartamento, não vim para estudar, então não tive que fazer aquele trâmite que é um pouquinho mais complicado. E aí foi quando eu realmente me mudei. Eu sou formada de comunicação, trabalhava com produção cultural e com eventos e trabalhava com marketing também. Quando a gente passou a viver junto, eu e meu marido, ele já trabalhava com turismo e o sonho dele era montar uma agência de turismo, né? E aí eu, que adoro comunicação, que adoro marketing, comecei a ajudá-lo, né? Era algo muito novo, mas era algo que eu gostava muito também, porque eu era apaixonada por Buenos Aires. Então a gente começou a procurar foto, começou a fazer textos, começou a criar uma estratégia, como que a gente ia conseguir chegar até os clientes. E assim foi muito, muito, muito lá de baixo, muito pequenininho, que a gente começou a construir o que a gente tem hoje, que se chama Aguiar Buenos Aires, que é a minha agência de turismo aqui em Buenos Aires, tá?
E ainda falando sobre a cultura, nós temos particularidades no Brasil, mas o Brasil também é um país muito diversificado. Então, assim, às vezes tem coisas que aqui tem que alguém pode falar, né? Mas no Brasil não tem assim. Eu sempre falo, no Brasil, qual Brasil, né? Porque às vezes tem muitas características aqui da cultura, principalmente aqui de Buenos Aires, que é uma cidade grande, muito parecida com São Paulo, que foi onde eu nasci e morei 14 anos. E tem coisas que realmente é muito difícil e aí tem um choque cultural, sim. A maneira como você lida com esse choque cultural depende muito também de como você é com as diferenças. Eu acredito que eu estou em outro país e ele tem muito para me oferecer, então eu acredito que toda diferença para mim é um aprendizado. Então, por mais que algumas coisas em particular choque com a minha cultura ou me incomode, né, a maneira às vezes de lidar com o atendimento ao cliente é um pouco diferente do que eu tô acostumada, eu tento lidar e aprender também, né? E tirar proveito, né? Por exemplo, eu tenho um ritmo muito de trabalho de paulista, né? De gente de São Paulo, na verdade, da capital de São Paulo. Apesar de eu nunca ter trabalhado em São Paulo diretamente, assim, morado em São Paulo na minha fase adulta de trabalho, eu tenho um ritmo que veio da minha família, que veio da minha cultura mesmo, criança e adolescente, de fazer tudo muito rápido, tô falando muito rápido, inclusive, né? De fazer muito rápido, de querer fazer muitas coisas, de ter tudo na mão e querer resolver tudo no momento. E quando eu me mudei para o Nordeste, as pessoas que são mais... Eles são mais calmos, são mais tranquilos e, na verdade, eu tive que aprender a lidar, a tentar equilibrar. Não posso ser tanto nem muito, então a gente ajustar. Aqui na Argentina também, eles, apesar de ser uma cidade grande, eles têm assim ainda, eles vão muito pra praça, eles gostam, a hora de tomar o mate deles, é assim, é tradição. Ninguém vem falar de assunto de vamos tomar o mate, é um ritual tomar o mate, né? E eu tô sempre pensando em trabalho, sempre pensando em coisas, então também eu sofri com esse choque do trabalho também. Mas enfim, vamos falar um pouco de como foi esse processo de mudança aqui, não só no âmbito da cultura, mas também de trabalho. O fato dessa minha característica de fazer muitas coisas, eu sou muito criativa, de ter muitas ideias, também foi uma maneira de me manter na cidade, sempre com projetos e pensando como a gente poderia crescer, crescer, que eu digo, não é crescer de expandir, crescer uma grande empresa, não, mas de crescer aos pouquinhos. Isso também era uma forma de me manter feliz e satisfeita na cidade, e eu guardo isso para mim até hoje, porque essa é a minha forma que eu tenho até, inclusive, de lidar nessa fase que a gente está passando agora, que é a pandemia, né? Como eu falei, a Aguiar começou muito pequenininha, era eu cuidando de todos os bastidores, né? Pensando nos textos, pensando nas fotos, como a gente ia divulgar. O primeiro e-mail, eu lembro que a gente fez uma festa, assim, eu mandei um SMS, né? Porque hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Hoje a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, Google Maps, tem internet no celular. Na época que eu me mudei para Buenos Aires, não existia internet no celular, então a gente não tinha tudo fácil, tinha que remar um pouquinho mais. E eu lembro que eu mandei um SMS pro meu marido falando... Chegou um e-mail, depois de, assim, sei lá, meses esperando o e-mail, e aí eu lembro que eu atendia cada e-mail como se fosse único, assim, era muito importante para mim, eu fazia o roteiro das pessoas, eu dava ideias, eu realmente me empolgava. Só explicando para vocês, nós temos uma agência de turismo aqui, é uma agência receptiva. O que significa? A gente recebe as pessoas. Então, nós estamos instaladas em Buenos Aires, atendemos exclusivamente brasileiros. Então, quando os brasileiros vêm para Buenos Aires, tá? A gente dá esse receptivo, que é disponibilizar transfer do aeroporto, passeios, né? Shows de tango, todo o suporte que ele precisa quando está na cidade. É uma agência receptiva, né? Então, cada vez que vinha um e-mail pra gente era uma alegria, porque era alguém que a gente ia receber, ou pelo menos tentar, né? Porque às vezes um e-mail não significava um cliente, né? Significava um primeiro contato que a gente tinha que alimentar. Então foi tudo muito pequenininho. Eu engravidei logo depois que eu me mudei, um pouco depois eu já engravidei. Eu tenho 2 filhos aqui em Buenos Aires, né? E um que completou agora 7, outro que vai completar 9 anos. Ou seja, eu me mudei e já logo depois eu já tinha filho, digamos assim, e o meu projeto da Aguiar Buenos Aires, ele cresceu junto com meus filhos, né? Eu lembro de amamentar
respondendo e-mail, à medida que foi aumentando o volume de trabalho e que meus filhos também foram crescendo, né? Mas eu tinha 2 bebezinhos em casa e trabalhando, e hoje, até hoje, os meus filhos fazem muito parte do meu trabalho, né? No Instagram, principalmente, quem me acompanha nos stories sabe, né? Onde eu tô, estão os meus filhos. E a empresa foi crescendo bem pouquinho, bem devagarzinho, mas foi crescendo. Hoje a gente já tem uma equipe uma equipe maior, mais consolidada. A gente é considerado hoje o maior canal de informação, maior produtora de conteúdo sobre Buenos Aires para brasileira. A gente tem para brasileiros, né? Nós temos aplicativo, temos blog, temos e-books gratuitos, trabalhamos com todas as redes sociais, enfim, a gente realmente dá todo esse suporte através de dicas, conteúdos gratuitos para os nossos seguidores e possíveis clientes no futuro, né? Que primeiro eles começam a nos seguir e a partir do momento que eles ganham confiança do nosso trabalho, eles acabam contratando os nossos serviços, né? Uma característica também da Aguiar Buenos Aires é que toda a nossa equipe, né, da Aguiar são brasileiros, pelo menos a equipe que está à frente da empresa, né? Porque, obviamente, um motorista que vai buscar no aeroporto não necessariamente é brasileiro, às vezes um guia de um determinado passeio também não, mas, assim, a equipe de atendimento, de comunicação, de reserva, são todos brasileiros. Na verdade, são todas mulheres e são todas brasileiras. Algumas não moram mais aqui, mas já moraram por um bom tempo, voltaram para o Brasil e continuaram trabalhando na empresa, mas são todas brasileiras. E a gente tem esse espírito de família que é muito importante, eu acredito que em qualquer área que você vai trabalhar, em qualquer empresa, manter esse clima amistoso entre os funcionários, né, entre a sua equipe. O que faz a gente ser essa família, entre vários outros motivos, é que quando a gente está em outro país, a gente se une mais, né? Somos brasileiros, parece que a gente um dia numa roda de conversa a gente já vira melhores amigos. Por quê? Porque a gente sente essa falta do Brasil. Então, quando a gente encontra com pessoas, é como se a gente estivesse se conectando com o Brasil de alguma maneira, seja falando de uma comida, ou de um lugar que a gente gosta, ou falando com o nosso dialeto, digamos, falando, né, a gente tem gente de Minas, então fala o trem bom, outro que fala que é de Natal, outra que é de outro lugar, do Sul, que fala baguria, e a gente esse espírito de família. Para vocês que estão estudando, né, para vocês que já estão no mercado de trabalho, estão buscando, né, uma oportunidade de trabalho ou uma oportunidade de empreender, né, seu próprio negócio, saiba que a sua equipe, né, ou a equipe no seu trabalho é quem sustenta uma empresa. A gente sempre, né, fala que o cliente está em primeiro lugar, e eu acredito que sim, que é eles de fato que entra com recurso, mas uma equipe consolidada, uma equipe unida faz toda a diferença, como se fosse, como eu posso dizer, é realmente o suporte mesmo que dá pra gente continuar. Inclusive agora, nesse momento de pandemia, essa nossa união, a nossa maneira de ver o mundo nos ajudou muito, muito, muito a passar. Na verdade, estamos ainda transitando por esse processo, né? E de uma maneira mais suave e, dentro de tudo, otimista. Outra característica da nossa empresa é que, normalmente, as empresas receptivas de Buenos Aires, elas trabalham com os tours mais tradicionais mesmo, um city tour, um passeio ao Delta do Tigre, que é uma cidadezinha próxima daqui, é um show de tango, e acaba fazendo os mesmos passeios. Desde o princípio, a gente tentou inovar com passeios diferentes, com excursões que promovam a verdadeira experiência do cliente, e a gente foi buscando vários parceiros para chegar junto da gente e levar propostas interessantes para o turista. Às vezes uma proposta que era voltada para o público local, a gente consegue fazer uma readequação, seja através do idioma, de alguma proposta diferente, e trazer o turista brasileiro para perto desse universo, né, para viver realmente uma experiência. Então, isso é uma característica muito importante da nossa empresa, que é essa maneira de se diversificar e se diferenciar no mercado de trabalho. Então, o que a gente faz? Temos os tours tradicionais, que são os mais cobiçados, muitas vezes, são procurados pela maioria, mas também a gente tem tour para quem gosta, quem quer vivenciar um churrasco argentino ao vivo, para quem quer aprender a fazer empanada, para quem quer ter um tour gastronômico
gastronômico, a gente tem um tour fotográfico noturno, então a gente vai inovando alguns tours. A gente tem um tour que é nosso, exclusivo nosso, que se chama Selfie Tour, que é um tour que consegue em poucas horas passar por todos os cartões postais da cidade para que todo mundo faça uma selfie, que também foi uma necessidade que a gente encontrou, que na verdade a gente identificou essa necessidade do turista brasileiro, pelo perfil, né, pela cultura do turista, e a gente conseguiu adequar para a nossa realidade aqui. Então, outra dica que eu deixo também para vocês que querem empreender ou que estão em algum projeto, é sempre buscar o que você pode inovar. Que tipo de criatividade vocês podem dar a um determinado produto ou um determinado serviço. E digo mais, a maioria das nossas ações, essa mudança para algo mais criativo, mais moderno ou único, não nos custou muito. Não é que a gente teve que fazer eu ia falar em espanhol, um investimento de dinheiro. Não, a gente simplesmente pensou, já existe um parceiro que faz isso, eu tenho público e ele tem um negócio, então vamos nos unir e vamos dar a cara do Brasil. Já tem isso aqui, tem aquilo, o que eu posso fazer? O tour já existe, eu contrato um fotógrafo, cobro um pouquinho mais, pago um fotógrafo, tô dando um trabalho para o fotógrafo, trabalho para um guia, trabalho para o motorista, e a gente faz um tour diferente. Então, assim, são propostas que, na verdade, que só bastou conhecimento da cidade, que é o que a gente tem de sobra, e pensar criativo, né? E a nossa criatividade vai um pouco além. Quando a gente faz um tour que é só nosso, a gente pensa, por que a gente não pode fazer um pouquinho mais? Então, por que a gente não dá um presente? Então, nossos clientes, eles ganham leque no verão, para não passar calor em Buenos Aires, no verão e na primavera. Os nossos clientes ganham alfajor personalizado, que é um doce muito típico daqui, todo mundo gosta, então a gente dá o nosso alfajor, ganha um mapa do metrô, mini guia, ganha bolsinha para usar na viagem. A gente vai, com pouco recurso, a gente vai conseguindo fazer com que o cliente realmente lembre da gente. A gente não quer que a pessoa viaje, imagine, você viajar para um destino, contratar uma agência e depois alguém falar assim, você fez passeio com quem? Você fala, nossa, nem lembro, mas eu gostei da agência. Não, a gente quer que a pessoa goste, que a pessoa ame, que ela lembre da gente, que seja uma referência quando o assunto é Buenos Aires. Então fica a dica aí também para vocês, seja nos seus próprios negócios, nos seus projetos ou como funcionário mesmo de alguma empresa, é tentar sempre inovar e ser diferente, é uma dica muito legal. E essa criatividade nossa serviu para muitos momentos, inclusive o momento que a gente está vivendo agora, que é o da pandemia. Mas antes de falar da pandemia, eu queria comentar que no final de 2018, eu tive a infeliz notícia que o meu marido faleceu. Então, assim, as pessoas que me acompanham no Instagram há mais tempo, no Facebook, no nosso blog, acompanharam de perto, né? Meu marido faleceu de infarto, com 40 anos, ia completar 40 anos, e eu tenho, como eu falei, 2 filhos pequenininhos, né? Que agora, né, no momento da morte, tinha acabado de completar 5 anos, e o outro tinha 6 anos, quase 7 anos, né? Então, esse foi uma primeira dificuldade. Antes da pandemia vir, essa dificuldade foi a que a gente teve que lidar aqui, eu principalmente no ano de 2019, né? Como foi no final do ano de 2018. Eu tive que lidar com isso em 2019, né? Lidar com administrar uma empresa, administrar uma casa, filhos em outro país, sozinha, com 2 crianças. E muitas pessoas imaginaram, desde seguidores, amigos e familiares, que eu ia voltar para o Brasil, porque lá eu teria um suporte mais próximo da minha família, né, e que seria bom para mim, né. Muita gente pensou, e na verdade em nenhum momento isso passou pela minha cabeça. O amor que eu sinto por Buenos Aires e o amor que eu sinto pela vida que eu tenho aqui não me deixou ter isso como possibilidade. Obviamente pensei em todas as dificuldades que eu teria, né, de ter 2 crianças pequenas, de ter que administrar a empresa, levar para a escola, cuidar da casa e tudo mais. E a empresa estava crescendo e eu já não tinha tempo para nada antes. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Se antes com ele, que era companheiro no trabalho, companheiro na educação dos filhos e nas tarefas domésticas, imagine agora. Mas o 2019 foi um ano de muita surpresa para mim, porque foi quando eu criei diversos outros tours com a cara da gente. Eu usei isso como para mim, se ele era o meu maior incentivador aqui em Buenos Aires, que é o que acreditava nas minhas ideias e colocava para frente junto comigo, eu falei, eu preciso fazer isso por ele, preciso fazer isso pelos meus filhos e pelos meus sonhos, pela minha vontade de crescer. Então essa foi a minha meu primeiro impedimento que
o que para muitos a pandemia veio em 2020, para mim o choque maior foi em 2019. Então, quando vem a pandemia, eu sou uma pessoa extremamente otimista, sou muito pé no chão, muito realista, mas eu vejo tudo de uma forma como a gente pode aprender e como eu acredito sempre que o melhor vai vir. Então, quando veio a pandemia, obviamente, o setor de turismo é um dos setores mais prejudicados, se não é o mais prejudicado, né? Neste momento, na gravação deste vídeo, não sei quando vocês vão assistir, mas neste momento, as fronteiras da Argentina estão fechadas e há 7 meses eu não recebo um centavo, porque eu não recebo turista desde 15 de março, desde 16 de março de desse ano, né? Estamos em 2020 ainda. Então, há mais de 7 meses sem receber entrada financeira, e a gente mantendo funcionário e mantendo os gastos fixos da empresa, né? Mas não é fácil passar por isso, a gente fica um pouco, nossa, outra bomba que a gente vai ter que lidar, mas eu acredito que eu consegui lidar de maneira muito positiva, porque antes o que me faltava era tempo. Eu nunca conseguia colocar alguns projetos que eu tanto queria para frente, porque o ritmo do turismo é muito agitado. Então, o turista ele chega 24 horas por dia, né? Um voo chega 1h da manhã, 5 horas da tarde, 10 horas da noite, 2 horas da manhã. A gente trabalha praticamente 24 horas. A gente trabalha com serviços pela manhã, passeios mais diversos, serviços que duram o dia todo, serviços que só saem à tarde, serviços que só acontecem à noite. Então, a gente está ligado no 220 o dia todo, 24 horas por dia, e 365 dias por ano, porque o turista, né, a gente que trabalha com turismo não tem folga, né, e às vezes eu tinha ideias incríveis e eu não conseguia materializá-las, não porque eu não acreditava, e sim porque eu não tinha tempo, e às vezes você tá na correria do dia a dia, né, o que a gente tem que resolver? Resolver o voo que atrasou, a gente tem que resolver que os clientes não estão prontos, que cliente que perdeu uma coisa, todo dia tem uma problemática no meio do turismo que a gente tem que lidar e passar. Então, não sobrava tempo nem para mim, nem para ninguém da minha equipe a ter projetos mirabolantes ou até parar e organizar a empresa. Então, foi um momento que, obviamente, eu não sabia quanto tempo ia durar tudo isso, eu sabia que ia ser algo longo, mas eu não sabia até quando eu ia ficar sem entrada financeira, e ainda não sei. Mas uma coisa eu estava eu tinha certeza desde o início, e até hoje eu continuo com a certeza que esse momento está sendo muito bom para a empresa. Eu tento não me apegar à questão financeira e não, eu estou usando minhas economias pessoais para colocar na empresa, mas por algo eu tenho essas economias pessoais, e que se não é para eu adquirir um imóvel mais na frente, não é para comprar um carro, é agora para colocar na minha empresa, que é algo extremamente importante para mim, extremamente importante para quem trabalha na empresa. Então, eu acredito que esse tempo que a gente está passando também é importante. Então, a gente fez projetos incríveis, tiramos vários do papel, reorganizamos a casa, criamos uma página de e-commerce que a gente já estava tentando e nunca sobrava tempo para colocar no ar, sempre vinha um probleminha. Então, a gente está com página nova, a gente está criando uma plataforma de uso exclusivo aos nossos clientes, com conteúdos especiais, uma área VIP para os nossos clientes. A gente criou vários guias digitais, a gente atualizou nosso blog vai completar daqui um tempo 1000 posts, ou seja, 1000 matérias feitas por brasileiros, para brasileiras, aqui sobre Buenos Aires. E a gente teve tempo de atualizar com fotos mais atuais, com informações atuais. A gente conseguiu pegar essas quase 1000 matérias e atualizá-las. Na verdade, a gente ainda está fazendo isso. Então, são coisas que a gente não ia conseguir fazer em 5 anos se a gente pegasse para fazer de pouquinho. Hoje a gente vai fazer isso, amanhã a gente faz isso. Não ia. Então, a gente conseguiu unir a equipe. Todos nós, em prol de essa semana é atualizar isso, essa semana fazer aquilo, você faz isso, você faz aquilo, e a gente está dando assim um up para casa, para agência, para como. E tem uma coisa super importante, que a gente, com o passar do tempo, as empresas principalmente, ou quem tem seus próprios negócios, mesmo que seja um pequeno negócio, como é o meu caso, a gente na correria vai esquecendo um pouco dos valores. Quando a gente monta um negócio,
Não vou dizer que todos são assim, mas a gente acredita naquele sonho, a gente acredita no projeto. Então a gente imagina, eu quero uma empresa com equipe unida, eu quero ter passeios diferentes, eu quero isso, eu quero aquilo. No corre, quero que seja uma empresa com um olhar mais humano. A gente pensa em várias coisas, né? Porque a gente tem um sonho e a gente quer colocar esse sonho. Só que a correria do dia a dia, né, do sistema que a gente vive, que é um sistema que te cobra muito, né, te cobra resultado, te cobra retorno financeiro, então a gente tem muitas cobranças, a gente vai deixando de lado o que realmente importa. E nesta pandemia eu pude resgatar. Eu fui lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu montei a empresa e disse o que era que eu queria, né? Quais eram os meus sonhos? O que eu pensava quando imaginava ter uma empresa? E aí a gente começou a resgatar isso e eu coloquei em prática quais são os valores. Alguns valores realmente a gente fazia em prática diariamente, outros estavam bem abandonadinhos e aí eu trouxe para nossa cara. Olha, nenhum projeto passa sem a gente estar de acordo com esses valores, né? E aí os valores desde o compromisso e da transparência com os clientes, de ser uma empresa que respeita a diversidade cultural, a diversidade geográfica, a orientação sexual, como a gente pode contratar e ter pessoas mais das mais diferentes culturas na nossa empresa, como a gente pode ter esse olhar. Um projeto também que eu consegui tirar do papel, que é um catálogo de empreendedoras brasileiras em Buenos Aires, e a gente já tá com 50 mulheres, um catálogo lindo que a gente conseguiu construir, que eu sempre falava, preciso de um lugar onde todas as empreendedoras se reúnem, que eu quero fazer uma unha, eu tenho onde fazer, eu quero ir fazer, comprar um bolo brasileiro, um bolo de cenoura, que eu saiba, um catálogo que eu possa ver, e eu consegui fazer isso, e aproveitei o tempo também dessas mulheres que estavam mais disponíveis para fazer fotos bonitas, para fazer um texto bonito, e a gente montou esse catálogo, e vários outros projetos. A gente fez uma série também que se chama Argentina na Palma da Mão, onde durante 6 semanas, diariamente, eu disponibilizava conteúdo sobre a Argentina, sobre a cultura, sobre os costumes, sobre a gastronomia, com convidados especiais, com vídeos interessantes, e também foi muito bacana, que era algo que eu queria fazer e não sobrava tempo. Então é isso, eu acho que a pandemia nos ajudou a nos reinventar. E o mais importante, né, dizem que quem não é visto, né, não sei como é o ditado que diz algo assim, né, que às vezes eu esqueço os ditados brasileiros, mas tem uma coisa que diz assim, né, quem não é visto, né, quem não aparece não é lembrado, uma coisa assim. E muitas empresas de turismo desapareceram, não digo nem empresas concorrentes, empresas no mundo todo, porque tiveram que se reinventar em outra área, né? E eu tenho que agradecer que eu consegui me reinventar no meu próprio nicho de trabalho, e eu apareço todos os dias no Instagram, ninguém vai esquecer de mim, e quando as pessoas puderem viajar para Buenos Aires, elas vão lembrar daquela pessoa que estava lá todo dia falando da comida argentina, o passeio estará lá, a música, e aí eu espero que é isso que eles lembrem, né? E espero que todas as pessoas que venham a Buenos Aires, que sejam nossos clientes, que lembrem da gente como uma marca, como uma empresa confiável, uma marca sólida, e que tenha só boas lembranças, né? Porque viajar é isso, né? E promove essa... Viajar é bom demais, né? Então, se você está assistindo esse vídeo e tem vontade de conhecer Buenos Aires, ou já conhece e quer visitar, saiba que se você quer informação de Buenos Aires, o melhor canal para isso é a gente. Ó, eu vou fazer a propaganda, né? Então, para quem quiser, o nosso site é aguiarbuenosaires.com. Lá vocês vão ter um portal de dicas, vão ter os e-books e roteiros gratuitos para baixar no seu próprio celular e no computador. Vai ter nosso blog com essas 1000 matérias que eu falei para vocês, e nas redes sociais a gente assina o nome de Buenos Aires Dicas. Então, se você precisa de dicas de Buenos Aires, não vai ser difícil, porque quando você colocar lá, nós somos os primeiros que aparecem, seja no Google ou no Instagram. Lembre da gente quando vier para Buenos Aires, nem que seja para pegar dica, mas lembre-se que a gente está aqui, tá? Espero que eu tenha compartilhado um pouco da minha experiência, da minha vida profissional e das dificuldades que apareceram e como a gente pôde lidar. E que vocês gostem. Espero que não tenha ficado muito cansativo esse vídeo. E é isso, um prazer ter falado para vocês e ter recebido esse convite de uma seguidora, tá? Tchau, gente!